Agora é hora de entrevista aqui no Cidade ao Vivo. Você sabe, ao longo dessa semana a gente está fazendo aqui uma série de entrevistas para falar sobre a Síndrome de Down. É uma semana de conscientização sobre a Síndrome de Down. Ontem foi o Dia Internacional de lembrar a Síndrome de Down, né? E nessa parceria com a PAI de Canoinhas a gente está então ao longo dessa semana conversando com pessoas que lidam com a síndrome e que trazem para a gente aqui informações importantes para que a sociedade saiba lidar com pessoas que têm a síndrome de Down. Por quê? Porque a grande queixa de pessoas que têm síndrome de Down e das famílias é a forma como as pessoas tratam. Ou seja, de um lado às vezes tratam de forma preconceituosa e há também quem, por outro lado, infantilize, né, as pessoas que têm síndrome de Down. E nenhum e nem outro caminho é o correto para fazer essa abordagem. Por isso que a gente está aprendendo, né, Estela? Exato. Nós aqui, vocês, a lidar com essa situação. E hoje, as nossas convidadas são a Beatriz Barbosa, que é fonoaudióloga da PAI de Canoinhas, e também a Maria Ivanilda, que é mãe de Down, né? A gente vai conversar com as duas a respeito desse assunto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Imagina, é um prazer recebê-las aqui. Prazer é meu. Prazer. Vou começar contigo, Beatriz. A fonoaudiologia, ela possui um trabalho amplo de cuidados aos portadores da síndrome de Down, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses trabalhos. Então, só vou pedir para você se aproximar mais do microfone ali, mas fique à vontade, tá? E seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, né? Primeiramente a vocês, a todos que estão assistindo lá da PAI, os usuários, os beijo, profissionais. Pessoal da PAI. Um abraço para todos. Então, por que a fonoaudiologia, né, ela tem um trabalho tão amplo dentro do caso da síndrome de Down? Porque a gente tem a coordenação pneumofonoarticulatória. O que é esse palavrão? Palavrão. Né? Essa coordenação é você conseguir conciliar a sua respiração com a articulação durante a fala. Então, vai afetar isso e também vai afetar algumas funções que a gente precisa, que são vitais para o nosso corpo, que é para a alimentação, né? Então, aí ela vai abranger praticamente as principais áreas da fonoaudiologia, que é a audiologia, a voz, a linguagem, a MO, que é a motricidade orofacial, que envolve, né, as estruturas, os músculos da face, né, que ficam alterados, e a disfagia, né, que o doutor ontem até comentou. Falou muito, né, bem, né? O pessoal elogiou muito a entrevista do Dr. John. Um abraço para ele. Então, vai afetar praticamente tudo isso, né? Por conta da característica, né, física, anatômica que eles possuem, né? Que seriam os ossos menos desenvolvidos, mas, né, por exemplo, o nariz, né? Ele é mais afundadinho com isso. Aí dificulta a respiração? A respiração, eu não sei te dizer, mas assim, as fossas nasais deles vão ser mais pequenininhas. Aí, fossas nasais e conduta auditiva aqui, eles estão ligados, né? Então, quando ocorre uma infecção, eles podem ter otites, né? Ah, sim. Então, tudo se liga, né? A audição, voz, linguagem, fala. Então, tudo ele tá interligado, né? Então, toda essa alteração, né? Por exemplo, a boca também é menor, né? Que nem o doutor comentou ontem. Então, isso traz um posicionamento de língua incorreto também, né? Então, vai ficar para fora da boca e isso daí também já vai alterar a fala, né? O entendimento do outro da fala deles, né? Então, toda essa alteração anatômica vai alterar funções que são importantes, né? Eu achei curioso, ontem o Roberto teve aqui, um querido, simpaticíssimo, né? Mas a gente tinha dificuldade de entender o que ele falava. E aí, mas ele entendia tudo da gente e ele queria comentar, então a gente via que ele é muito inteligente, mas ele tinha essa dificuldade da fala. A minha pergunta é a seguinte: todos têm esse mesmo grau do Roberto ou é muito diferente, oscila muito? Ele tem uma variedade, né? Assim como tem alguns, né? Eu vou dizer por mim, eu não cheguei a conhecer ninguém assim que fala, né, como todo mundo, assim. 100% compreensível. Mas eu sei que tem porque eu vi na internet, né? Então, provavelmente, eles foram estimulados desde pequeno, né? Foram fazer exercícios, né? Ou também a anatomia, né? Quer dizer, então é muito importante a estimulação desde cedo. É muito importante, né? E que bom que aqui na PAI, né, esse serviço já é ofertado, né? Então, quando você tem consciência desse diagnóstico, é muito importante você procurar, né, a estimulação de uma equipe multi para que os benefícios possam ser aí vistos ao longo do O tamanho da língua também dificulta na fala? O tamanho da língua vai dificultar. Não é que a língua seja muito grande, é que a boca tem estrutura menor, né? Isso mesmo. E aí ele vai ter uma interposição de língua sobre os dentes
e ele não vai saber articular, né? Porque a gente tem os pontos articulatórios da fala, né? Então eles não sabem aonde que eles colocam a língua, né? E aí a Então, fono isso pode também- ajudar. A fono vai Que ajudar. legal. Desde pequenos, né, a gente já ajuda, porque eles vão ter também a coordenação no sugar, o leite materno, né? Então o fonoaudiólogo, ele é um profissional habilitado aí para estar trabalhando com o aleitamento materno. E o sugar é muito importante para o desenvolvimento das estruturas orofaciais, né? Isso vai fazer com que haja adequação dos músculos, dos ossos, vai trabalhar, né? Então, eles podem ter essa dificuldade no sugar e o fonoaudiólogo vai estar aí para treinar o sugar, treinar o mastigar, né? Então, tudo isso vai beneficiar também na fala. A Maria Vanilda, que tá aqui com a gente, ela é mãe de Down, né? É de uma menina ou de um menino? Tiago. O Tiago. O Tiago tem quantos Tiago. anos? Já tá com 26. 26 anos, né? Que bacana, mãe. Aí já vou te fazer essa pergunta, emendando a nossa fala ali com a Beatriz. Ontem o doutor falou da importância da família nesse processo de melhoria, né? Do Down. Muito porque importante. existem famílias que entendem como aquilo ali é uma condenação e que não tem que ser feito, né? Então, aí eu te pergunto, como é que a senhora encarou o diagnóstico, né? De que tinha um filho com Down, e como é que foi essa luta aí para tentar melhorar a qualidade de vida dele, melhorar a articulação dele? Na época, há 26 anos atrás, a gente não sabia de nada. Eu não conhecia, eu não sabia disso, porque não tinha exame. Hoje em dia tem, né, já os diagnósticos, né? Então foi um baque pesado, sabe, para mim. Pela forma que foi posta para mim, sabe? Eu não entendia, não sabia o que era síndrome de Down. Depois que veio, na época, o Dr. Ferrarese, o Dr. Saulo Rudes, aí eles foram conversar comigo, né, e me explicaram aí que eu comecei a entender. Mas é uma luta, você tem que correr, sabe? Você tem que levar e estimular, é muito importante a estimulação e a família, um conjunto da família abraçar a causa, sabe? Se a família entender ele como uma pessoa limitada, ele vai se entender como uma pessoa limitada, Sim. que é a referência dele. Sim, né? mas tem que ser, tratar como uma pessoa, vamos dizer, normal, né? Tudo. Quando ele nasceu, a senhora já percebeu pelos traços físicos, né? Não percebi. Não A percebeu? minha mãe que viu, né? A minha mãe disse assim, olha, é um japinha, brincando por causa do olhinho Do olhinho puxado, puxado, né? né? Mas daí tinha muita dor, então eles não traziam, aquele tempo eles ficavam no berçário, né? Eles não ficavam com a mãe. Aham. Daí que a enfermeira veio e fez aquela Aquela fala pra senhora. fala pra E aí mim foi que um balde. o teto caiu, Assim, parece, na minha cabeça. Um balde d'água. Uhum. Meu Deus. Mas aí, quando que a senhora percebeu que era possível ele ter uma vida digna, uma vida mais próximo do normal, né? Uhum. Tendo toda a estimulação, como é que a senhora encontrou a pai também? A pai foi tudo encaminhamento, assim, do Dr. Ferrarese, aquele tempo, não, ele vai precisar Então ele da frequenta pai. desde criança, pai? Desde criança, eu levava, que eu morava no interior antes, né? Era sofrido, a gente vinha de ônibus, né, 2 vezes por semana, mas eu não deixava de trazer ele para estimular, né? E fono, sempre foi feito O fono. Thiago, eu atendi até o ano passado, né? O Thiago, na verdade, eu tava mentindo. É um caso que ele tem, assim, uma preservação, sabe, estrutural Pena que muito ele não legal. veio junto, né? Pois é. Só que aí tem um... Ele aí- tá na foto ali? Tá. Tá ali? Esse aqui, ó. Ah, Thiago, olha, Thiago, tá convidado pra vir aqui no programa, viu? Ficamos chateados de você não vir junto. Ele tem ali uma preservação das estruturas muito bacana, só que a articulação dele, né, o ponto articulatório que tá alterado. Mas né? dá pra entender. É mais fácil de entender. Aham. Algumas O Roberto coisas, né, é bem não difícil. consegue. Tendo como parâmetro o Roberto, já é mais um pouco difícil. de É um pouco entender. mais fácil que o Roberto. Ah, tá, entendi. Pra gente entender que existem várias gradações, Isso, né, é. da voz, né? Verdade. Agora, a síndrome de Down, ela comete a musculatura e a estrutura da face. É esse que é o principal fator que leva à dificuldade de falar, né? Isso. Como você vinha explicando. E eles têm também a dificuldade na mastigação, na deglutição de alimentos, isso também prejudica eles? Como eu disse, né, tudo vai estar interligado. Então, se ele tem a língua, né, ela é muito importante para você conseguir empurrar o bolo alimentar, né, para a garganta, né, para você conseguir deglutir. Então, se eles têm uma língua hipotônica, uma língua fraca, né, se eles não sabem coordenar também esse movimento, já vai ter um problema, né, para deglutir, já vai ter uma disfagia. Porque a disfagia, ela não vai ser só um problema, assim, esôfago, laringe, né. Então, se você, por exemplo, tem uma falta de dente que já tá te incomodando para você conseguir morder, já é uma disfagia oral, né?
Então isso, e cada nível de disfagia também vai ter, cada fase da disfagia vai ter um nível, né? Se ela tá nível 1, nível 2, moderado, grave, né? Ou leve, mas tudo vai alterando. Você falou aqui na nossa prévia aqui, Beatriz, da comunicação alternativa como forma de suprir essa questão. Como é que funciona essa comunicação alternativa? É que, então, assim, né, a comunicação alternativa, ela não vai ser usada só para síndrome de Down, né? Ela pode ser usada para várias outras questões. Quando se tem um acometimento maior, né, da linguagem, né, que você não consegue realmente compreender, né, enquanto você está trabalhando ali essa fala, toda essa articulação, para você conseguir comunicação, né, porque a linguagem é diferente de fala, né, a fala é a oralidade, a linguagem é qualquer ato de comunicação que você consegue fazer, né, então seja gestos, seja imagem, você conseguiu se comunicar, é uma linguagem, né, então a comunicação alternativa seria por meio de figuras, né. Então, por exemplo, eu acabei não trazendo, poderia ter trazido aqui, mas são figuras, por exemplo, você pode colocar maçã, banana, fazer da rotina em geral, o uso do banheiro, né, roupa, né, e vamos dizer que é um trabalho bem complicado, porque você precisa fotografar tudo, né, porque quando ele quiser alguma coisa, né, ele precisa te mostrar, né, também nas figuras, né. Você anda com um caderninho, assim, né, cheio de figuras, e ele aponta, ou ele mostra, né, mas seria mais relacionado a isso, tipo, você pega um ato, né, por exemplo, comer, eu quero comer, ele vai lá, pega a figurinha do comer e mostra o comer, né, então isso é uma alternativa para a comunicação deles. A Beatriz, claro, ela deu do ponto de vista técnico, né, a alternativa, mas eu pergunto pra mãe, na prática, como é que se dá essa comunicação, hein, mãe? Pra mim foi tranquilo, desde pequenininho fui estimulando ele, né, pra mim foi normal, mesma coisa que outros, né. Mas como é que vocês se comunicam? Pela fala ou ele faz algum outro tipo Não, a gente conversa, eu entendo tudo que ele fala, ele se vira sozinho, é o banho, ele faz a comida, ele faz café, sabe, ele se vira. Legal, ele tá assistindo? Deve ter. O Leonito Dranca, o Thiago tá assistindo. O Thiago tá assistindo. Então você viu o show do Leonito Thiago. Um abraço, viu, Thiago aí. Que pena que você não veio junto, que pena. Hein? Aí você ia desdizer do que a mãe disse, né? Ele ia dizer que não gostava da fono, né? Ia dizer que não gosta da fono, por isso que ele não veio. A gente já deve estar ao vivo também na Nativa FM. Sejam bem-vindos os ouvintes da Nativa FM, né? A gente vai juntos até o meio-dia e nesse momento a gente está então aqui entrevistando a Maria Vanilda, que é mãe do Thiago. O Thiago tem síndrome de Down, e também a Beatriz Barbosa, que é fonoaudióloga da PAI de Canoinhas, nessa série que a gente iniciou então na segunda-feira aqui no programa, falando sobre a síndrome de Down, né? A gente está falando hoje sobre o ponto de vista da fonoaudiologia, os problemas que a síndrome traz, né? E como tentar resolvê-los, complementá-los e tudo mais, né? Maria Vanilda, eu acho que uma das situações que você deve ter vivido, que o Thiago viveu também, né? Tem uma pergunta legal para fazer para ele, foi a má interpretação das pessoas, né? Ou seja, ele falar uma coisa e a pessoa entender outra. Sim. Isso acontece a todo momento, imagina. Acontece. E aí como é que faz? Claro, quando você tá junto, você corrige, eu já, né? já vou corrigindo, né? Sim, assim. mas quando não tá junto, ele se vira? Eu não sei, eu acho que ele se vira, né? Ele não fica irritado? Porque não, ele é muito pessoa, bonzinho. Uhum. Que bom. Porque eu imagino que isso seja uma agoniante pra ele. Quando ele percebe que a pessoa não tá entendendo, ele diz, deixa. Deixa. Sabe, sai. Deixa, né? E como é que funciona essa relação com as outras pessoas? O que mais te incomoda quando as pessoas abordam ele, quando as pessoas chegam nele? O que mais te incomoda na abordagem das pessoas? Porque, às vezes, por mais que exista uma boa intenção, a abordagem é ofensiva, é incomodativa, é constrangedora, não é? É verdade, ainda existe, né, o preconceito, né? Isso aí é o que dói, você que machuca. Sente isso? Eu teve alguma situação que você sentiu isso? Pode contar pra gente? Teve situação, assim, dele quando ele era mais novo, né, brincando, assim, numa quadra de areia, né? E as outras crianças chegar com ele brincar, né? E a mãe ir lá e tirar
criança, sabe, de perto dele. Mas o preconceito vem do adulto, porque a criança Do não vê adulto, maldade, né? do adulto, a criança não vê maldade, o preconceito vem do adulto. Que ensina a criança. Ensina a E criança, mesmo a né? gente estando na rua com ele, as pessoas assim, focam nele, assim, sabe, quando tá vindo. Porque a gente anda sempre abraçado na rua, sabe, assim, eles focam nele, sabe. É incrível como o ser humano não pode ver nada diferente Pois do que é. ele é, né? Que já, Incrível. né? A gente fala, a gente não vamos ser hipócrita, a gente também tem esse tipo de comportamento. É. A luta que a gente tem que ter, que é interna e é só nossa, contra os nossos preconceitos, é o que nos faz seres humanos melhores. Então a gente tem que lutar contra os nossos preconceitos. Tudo que é diferente a gente realmente olha, né? Dá aquele impacto primeiro, né? Depois o que você tem que fazer? Você tem que passar por cima desse impacto, desse preconceito, porque é um preconceito, e tentar entender o contexto, né? A mãe, por exemplo, acho que fica uma dica aí, né, mãe? Quando a mãe está junto com a criança que tem a síndrome de Down, ela é referência, então não faça uma abordagem diretamente. A pessoa sem antes perguntar para a mãe, ele gosta de conversar, ele não gosta, Isso. né? Aquela coisa também que a gente falou anteontem aqui, como era o nome da mãe de anteontem? A Tércia, né? A Tércia, da infantilização, né? Ah, mãezinho, eles não gostam disso, né? Não, eles não gostam e acontece muito. Ah, mãezinha, que dozinho, coitado. Ah, eu não gosto disso, sabe? E ele também não. E ele também não. O dele, ele já tá na fase assim com a idade dele com 26 anos, a cabecinha dele assim tá tipo com adolescente, sabe? Então ele quer sair com a piazada, sabe? Essas coisas, mas a piazada não convida, não leva, não... Então ele fica chateado, sabe? Assim, é esse ponto que a gente sofre, é ver ele sofrer, a gente sofre muito. Não tem como você providenciar isso, né? Não, a gente Tem que sofre acontecer naturalmente, muito, né? Tem que acontecer naturalmente. E entre eles saem porque eles são colegas de escola, né? Sim, eles saem. Eles fazem os programinhas deles. Que programa eles fazem? Até foi programada uma viagem, né? Não estou sabendo. Ano passado. Tava tudo certo. Aquela viagem dos jogos lá que o Thiago foi pra... pra corrida, né? Foi um grupo, né, que ganhou. Chegou a hora H, o Thiago não quis ir. Não vou ficar com a mamãe. Medo, né, de Sério, porque ele nunca saiu sozinho, né? E medo do que pode encontrar lá, né? Acho que é perfeitamente compreensível. Mas é um amor, né? É a vida da gente, né? Você só recebe carinho todo dia, né? Mãe, eu amo você, né? Bom dia, mãe. Eu amo você, te amo. Você sabia que eu te amo? Ele diz, sabe? É todo dia isso, sabe? Você nunca vê uma mal educação dele, né? Ou se irritar com a gente, essas coisas assim. Nada. Eles são muito amorosos. Muito amoroso. Isso é um padrão, Beatriz, ou varia? Varia. Tem uns que são mais introspectivos. Agitado. Eles, né, não é... Como é que pode dizer? Eles apresentam, assim, uma teimosia um pouco maior, sabe? Mas varia. Tem alguns que são mais tranquilos, né? Gostam de abraçar, né? Tem outros que eles ficam mais na deles, são mais bravos, assim, não gostam de conversar, né? E a questão da própria depressão, porque você vê uma situação em que a pessoa ela tem plenas condições de se sobressair, mas a própria sociedade sufoca isso, né? Que a mãe acabou de falar, a questão de amizade, a questão de sair com pessoas que não são do seu próprio círculo ali, né? Isso propicia, claro, um quadro de depressão, um quadro de tristeza, né? Isso deve ser uma coisa complicada também para lidar, né? Eu imagino que sim. Você vê muito isso, né, neles? Tipo, a vontade de, não vou aprender porque não adianta. Pelo contato que eu tive com os meus, né? Eu não notei isso, não noto. Né? Eu tô só sugerindo, né? Não é que eu conheça. Mas pode, né, acontecer, pode ficar aberto, né? Acontece com outras pessoas, com eles também. Tristeza também, todos temos nossos momentos de tristeza, né? Sim. Que a gente se sente excluído, eles também vão sentir, né? Então pode influenciar. Né? Isso com toda certeza pode acontecer, né? Tem alguém comentando da entrevista, Estela, lá? Deixa eu mandar um abraço pro Caetano Souza, né? Sandro e Marilete, o Thiago é nosso amor. Mari, aqui de Sinop, Mato Grosso. Minha irmã. A Paula Souza, Thiago é um amor carinhoso. A Marilza Kowalski, o Thiago é muito carinhoso. Todo mundo falando muito bem do seu filho. Thiago, Legal, né? Sinop lá e não tá aqui, né? Que legal. É a nossa estrela e não tá aqui, né? Olha só, né?
A Érica também comentando, bom dia com alegria nessa quarta-feira. Érica, nós devolvemos o Harry daqui a alguns meses, tá? Vai demorar um pouco o processo. Vai demorar um pouco, mas logo a gente devolve, tá? Ele só vai posar em casa. O Caetano, bom dia, Ednei. O buraco da Getúlio Vargas está cada vez maior. Tem um buracão na Getúlio Vargas. Qual que é Getúlio Vargas que eu não lembro? Getúlio Vargas eu sei qual que ele tá falando, é a rua da Colombo ali, né? Casa para Todos. Da Casa para Todos ali. Eu não sei onde é que tá o buracão. Mande a localização, mande a localização do buracão pra gente ir lá ver. Manda lá. O Sandro tá essa semana produzindo conteúdo pro Cidade é Sua pra semana que vem, mas é até uma boa dica pra ele ir lá ver então essa situação lá na rua Getúlio Vargas, né? Bom, a gente já vai se encaminhando mais pro finalzinho da entrevista. Eu queria pedir pra nossa querida Beatriz fazer um resuminho até pro pessoal aí que tá na Nativa FM, não pegou o começo da entrevista, de como que do ponto de vista da fonoaudiologia, como que a fonoaudiologia pode ajudar o paciente, ou a pessoa, que não é doença, a pessoa com síndrome de Down. Então, o trabalho da fono, né, ele vai envolver aí a readequação das estruturas e musculaturas da face, né, para que a linguagem, a fala, a deglutição, a mastigação sejam preservadas ou que eles tenham melhora, né, para alcançar benefícios na qualidade de vida deles, né, para que eles consigam se comunicar, se conversar e comer de forma efetiva, né, porque pode acontecer de eles terem problemas, né, para se alimentar. E a importância também, né, da família nesse momento, né, de desde pequenos já investirem, né, nessa estimulação deles, tanto de linguagem quanto de exercícios, né, para que eles possam melhorar. E que a gente consiga também aprender, né, sempre aprender que eles, assim como todos nós, temos sentimentos, respeitar, né, eles, para que eles possam ser incluídos e serem felizes como todos, né? Eles são umas esponjinhas, né? Eles já são felizes, mas que eles sejam mais, né? Que eles se sintam mais incluídos. E né? não acho que eles não estão tendo ciência até do que você está tentando passar, mesmo que não seja através da linguagem, né? A própria expressão né? tua, eles captam isso e sentem muito o que você pensa, o que você acha sobre eles, né, Maria? Isso é verdade mesmo. Então, a expressão. A expressão. Então eu vou deixar esse espaço para você dizer pra gente como que você gostaria que a sociedade tratasse o seu filho e todos os outros com síndrome de Down. Normal. Porque eles são normais, eles são anjos que estão na Terra. Eles só têm amor, eles só têm carinho, então tratem eles sem preconceito. Porque o preconceito ainda existe. Só quem tem que sabe, né, que é complicado, sabe? Melhorou, sim, melhorou bastante, mas ainda existe. Tem que, então, baixo preconceito, né, gente? E essa semana é para isso, pra gente entender, compreender e tratar as pessoas com síndrome de Down da maneira que elas merecem, da maneira que elas querem ser tratadas. Todo mundo tem direito a dizer como quer ser tratado. E ninguém quer ser tratado com desrespeito, né? Isso eu acho que é a primeira regra, né? Pra gente ter o respeito dos outros, a gente tem que respeitar as pessoas. Isso inclui todas as pessoas, independente de ter uma síndrome, independente de qualquer situação que divirja da gente, né? Porque quem somos nós para dizer que o nosso modo de vida é normal, a nossa... A fisionomia é normal, né? Nós somos os seres perfeitos, né? Não somos ninguém. E eu acho também, né, quando a gente fala também da empatia, é tentar sempre se colocar no lugar, porque a gente não sabe o dia da manhã da gente. Amanhã ou depois a gente pode estar vivendo essa situação, pode ter alguém da nossa família que esteja passando por isso, e a gente tem que, então, se colocar realmente no lugar, né? Pensar que amanhã é com a gente. O Down, né, foi explicado ontem pro Dr. John, não é hereditário, é simplesmente na concepção um cromossomo a mais que vai, né? Como se fosse uma receitinha de bolo, né? Cromossomo do amor. O cromossomo do amor, a mais que vai lá, né? Colocar uma pitada mais de amor lá, né? Uma pitadinha mais de amor, e aí acontece então a síndrome de Down. É assim, simples assim, né? Não tem explicação. É simples assim, porque isso é... Não tem. Porque a mãe fez... Não tem. Né? Por causa da idade da mãe ou do pai. Mãe, não é. Nada a ver. Até ontem a imprensa no mundo todo, né, tratou da questão. Uma coisa que eu achei legal, o Dr. John falou isso também, a expectativa de vida deles, né? Cresceu muito nesses últimos anos e hoje já chega a 60 anos, né? Quando que
Lá no passado, eu chegava a 12 anos. Pois é. E ninguém via, né? Essas crianças, esses adultos, eram tudo escondido, né? Hoje eles já estão mais, né? Teve aqui em Canoinhas casos, hein? De gente que escondia o filho. Eu sei também ou do que até caso. esconde, né? Porque, perdão, uma coisa absurda e né? assustadora. Verdade. Gente, então, muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, Maria Obrigada, Vanilda. eu que agradeço. Fiquei muito feliz com a participação de vocês aqui, né? Maria Vanilda, não Maria Vanilda. Maria Vanilda. O Thiago tá convidado para vir outro dia. Tá bom. E amanhã quem vai estar com a gente aqui é a Ângela, fisioterapeuta da PAI, né? E também a Gislane, que é familiar de Down. Vai estar com a gente aqui ao vivo, a partir das 10 da manhã, no Cidade ao Vivo, falando sobre a síndrome de Down.